Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, temos aí Marina e Lula juntos novamente, já noticiamos isso aqui. Como é que você avalia aí esta união? Foi o fato político do dia, né, Bocardi? Porque a gente vinha aí de várias semanas em que o presidente Jair Bolsonaro ditou quase sozinho o ritmo e a pauta da campanha. Ele levou tanto os adversários quanto a gente da imprensa de carona, né? De carona na agenda dele, de carona nas pautas que ele propôs. E ele foi muito efetivo nisso, tanto que conseguiu crescer nas pesquisas depois do 7 de setembro. Então, Bolsonaro vinha com um protagonismo muito grande. Acho que a campanha do PT percebeu isso, que apesar de liderar em todas as pesquisas, o Lula estava meio a reboque e meio em desvantagem em relação a Bolsonaro no espaço, na imprensa, no espaço na cobertura e também na proposição de temas e na iniciativa de puxar os assuntos que iam ser objeto de discussão e de debate na campanha. Então o Lula retoma o protagonismo ao trazer para o seu lado alguém que rompeu com o PT lá atrás, quando saiu do governo, né, em 2008, foi candidata contra o PT em 2010, 2014 e 2018, sofreu virulentos ataques por parte do próprio PT e agora faz um caminho de recomposição com o Lula, baseado no que ela fala ser necessidade das forças democráticas, né? Ela vê aí um imperativo daqueles que professam a democracia contra o que ela chama de banalização do mal, recorrendo à expressão cunhada pela Hannah Arendt. Então a Marina, ela traz para o palanque do Lula uma outra força que estava distante do PT nos últimos anos, que ficou distante desde lá, depois do Mensalão, permaneceu distante na época da Lava Jato, ficou afastado em todo o governo Dilma e agora se reaproxima. Isso tem um peso político, um peso simbólico, um peso internacional muito grande. A Marina é uma das figuras políticas do Brasil mais respeitadas no exterior. É um tamanho que ela tem como dimensão de figura pública que é maior, inclusive, do que o tamanho eleitoral dela na campanha de 18. Ela saiu muito ali pequena nas urnas, mas isso não diminuiu a estatura que ela tem no exterior e o respeito que ela tem de instituições, de governos, de ativistas do mundo inteiro, como uma pessoa que genuinamente professa a defesa da pauta ambiental e tem uma pauta e uma agenda ambientais bastante sofisticadas e avançadas. Longe dessa ideologia barata, ela está bem lá na frente propondo uma economia de baixo carbono, economia criativa, o uso dos biomas para uma economia realmente ecológica há muito tempo. Ela está nessa agenda da emergência climática há muito tempo, então ela tem credibilidade, ela tem lastro para falar disso e ela traz esses atributos para a campanha do Lula, ela amplia o espectro político no palanque do Lula. Uma foto que tem ela, o Geraldo Alckmin e o Lula, é uma foto que tem muito peso simbólico, porque reúne pessoas que estavam em diferentes candidaturas em 2018 e que estão juntas, e a leitura que se faz é que estão juntas porque existe um risco à democracia, um risco ao meio ambiente, um risco ao que ela chamou de conquistas civilizatórias. Eu falei com ela hoje, fiz uma longa entrevista com ela, está no meu blog do Globo. Então é um fato político que devolve o protagonismo ao Lula depois de algumas semanas em que ele ficou no corner por conta dos ataques em relação à questão dos evangélicos e desse avanço do Bolsonaro aí para retomar a dianteira nas ruas no 7 de setembro e também para crescer nas pesquisas na esteira da recuperação da economia e dos benefícios que foram aumentados. Então, ele volta aí a tentar ditar o ritmo do jogo.
Nessa entrevista que ela te deu, Vera, que está no blog, ela fala de alguns pontos importantes, fala dessa questão do voto evangélico, né, que é preciso desconstruir essa história de que o Lula iria fechar templos, fala que o evangélico não é os evangélicos, né, não é uma coisa homogênea, que cada um pensa de uma forma diferente, e fala um pouco também dessa expectativa que existe no QG do PT, de que ela possa, inclusive, ajudar a atrair votos que hoje estão, por exemplo, com o Ciro Gomes, né? Exatamente. Eu perguntei para ela sobre essa questão dos evangélicos e como ela poderia ajudar, Carol, nesse sentido, porque ela é evangélica, ela é da Assembleia de Deus, e a Marina nunca usou essa questão dela ser evangélica de uma maneira a fazer proselitismo político, né? Ela mostrou que isso era importante, isso ditava inclusive algumas posições dela diferentes do resto da esquerda dita progressista, em relação a temas como aborto, por exemplo, mas ela nunca fez disso uma bandeira para atrair votos. Até nisso ela é uma política bastante diferenciada e muito mais sofisticada do que a maioria dos políticos à esquerda e à direita. Ela não usou isso como uma moeda de voto para ela, mas ela entende essa linguagem e ela fala com esse eleitor do lugar de quem está realmente dentro e de quem entende tanto a doutrina como a maneira como o cristão pensa. E ela fez essa distinção importante de não se generalizar. E ela disse o seguinte: olha, Vera, uma parte dos evangélicos não se sente confortável com essa minoria, que é uma minoria que tem aí as lideranças políticas à frente, que tenta impor os costumes ao conjunto da sociedade a partir da política. Isso não fala com o conjunto dos evangélicos. Da mesma maneira, os evangélicos não se sentem confortáveis com o deboche nos tempos da pandemia, com a apologia às armas, com outras pautas que estão colocadas aí. Mas uma parcela desse eleitorado voltou para o presidente Jair Bolsonaro em razão dessa fake news que foi difundida de que o Lula vai fechar templos religiosos. E ela diz, é isso que precisa ser combatido. E combatido com dados, mostrar que quando ele foi presidente da República, ele não fez nada nesse sentido, nenhuma iniciativa, nenhum tipo de perseguição a nenhuma religião, e que isso é algo que o credencia, assim como mesmo o governo da Dilma, que teve muitos problemas na seara econômica, na articulação política, foi um governo marcado aí por crise econômica, por recessão, também não fez nada no sentido de perseguição a denominações religiosas. Então, é isso que precisa ser dito. Ela deverá ajudar, deverá haver vídeos dela falando com esse eleitorado, explicando isso e falando a linguagem que o eleitor evangélico entende. Porque muitas vezes a esquerda acadêmica, sobretudo, fala com os evangélicos de um lugar de superioridade moral, como se fossem pessoas doutrinadas, que passam por lavagem cerebral, e isso só afasta o evangélico, porque é uma coisa que denota preconceito com quem tem a religião evangélica. Então, a Marina é alguém que nunca vai incorrer nesse tipo de deslize e nesse tipo de discurso preconceituoso. Então, é uma arma poderosa que a campanha do Lula ganha para rebater esse discurso. Da mesma maneira em relação ao Ciro Gomes, porque ela tem uma boa relação com o Ciro, eles foram ministros na mesma época, e ela tem uma possibilidade de ir no segundo turno, ela deixou claro que não tem espaço para fazer isso agora, mas no segundo turno tentar construir uma ponte com o Ciro, que aproxime o Ciro de alguma maneira, ou que faça pelo menos ele fazer uma declaração de voto no Lula, ainda que não de apoio, ainda que não de participação. Então, eu acho que tem um caminho que ela pode ajudar nesse aspecto também. Agora, a campanha de Bolsonaro, obviamente, vai usar o passado aí para mostrar também mais uma... Como já vem fazendo com o Geraldo Alckmin, né? Mostrar mais uma divergência aí. Eles têm que fazer isso, faz parte do jogo, né, Bocardi? Eles vão destacar justamente o contrário, né? Já tem ministros do Bolsonaro nessa toada, né? Mostrar que a Marina foi alvo, e ela foi de fato alvo de uma pesada campanha de desconstrução por parte do PT, principalmente na campanha de 2014. Na de 10 ela não estava muito bem, então não oferecia perigo, não foi
alvo dessa campanha. Mas em 14, quando Eduardo Campos morreu e ela assumiu a candidatura, ela chegou a ameaçar a liderança da Dilma, chegou a estar ali indo para o segundo turno. O Aécio só passou a Marina numa reta bem final do primeiro turno, foi ali que ele cavou a vaga dele no segundo turno. Antes, por muito tempo, a possibilidade maior era de um segundo turno entre Dilma e Marina, e a campanha da Dilma, então capitaneada pelo João Santana, fez um trabalho pesado de ataques à Marina, ataques muito baixos, dizendo que ela retiraria comida da mesa dos brasileiros, ali falando que ela era fraquinha. Tinha muita coisa realmente pesada, e isso, no entendimento dela, foi o que fez com que ela não fosse para o segundo turno. Ela já chegou a dizer, na campanha de 18, que quem inventou as fake news em campanha foi o PT, e o fez justamente contra ela. Então, até por isso, esse gesto dela de apoiar o Lula e se reaproximar dele com essa pauta que contém aí muitas propostas ousadas na área de meio ambiente, inclusive a criação da Autoridade para Mudanças Climáticas, que seria a Autoridade Nacional para Mudanças Climáticas, que seria uma espécie de agência a coordenar ações de vários ministérios para essa pauta. Esse gesto dela ganha até mais peso graças a isso. Eu perguntei para ela se tinha aí alguma coisa de reparação, se ela esperava alguma autocrítica, alguma coisa do PT em relação a isso. Ela disse que não, que essa reaproximação inclui sempre uma crítica construtiva dela em relação à candidatura do Lula, e que ela espera uma autocrítica sincera, mas que não foi um gesto pessoal. Ela falou para mim: Vera, não é uma questão pessoal. Eu e o Lula, pessoalmente, nunca nos separamos, porque isso seria impossível. Ela lembrou das vezes em que eles estiveram próximos, mesmo depois de politicamente afastados. Ela disse que esse é um gesto desprovido desses aspectos e que é uma construção política que vem da maturação desses projetos que ela apresentou e disso que ela chamou de risco civilizatório contido no governo Bolsonaro, na candidatura do Bolsonaro. Ela disse: estamos vendo a destruição da Amazônia, dos povos indígenas, os democratas têm de se unir contra a banalização do mal. Ela disse uma frase muito forte, que é: não podemos enterrar o Brasil. Vera, mudando de assunto, outra notícia de hoje é a posse da ministra Rosa Weber no Supremo. O que a gente pode esperar dela à frente do tribunal? É uma mudança aí bastante importante de tom, principalmente porque ela é muito discreta, Carol. A gente não vai ver a ministra Rosa Weber encabeçar aí nenhum tipo de embate com os outros poderes. Se depender dela, ela vai ter uma postura bem fora dos holofotes, mas ela não vai deixar de responder a ataques ao Supremo, a ataques ao Judiciário, à democracia. Então, se houver algo nesse sentido, a gente pode esperar que ela, do jeito dela, e lá na presidência, por meio dos canais formais, ela vai responder. Nunca deu uma entrevista, não imagino que venha a dar entrevistas agora nesse período dela na presidência. Ela é sempre muito ciosa dessa questão de falar nos autos, falar nas sessões de julgamento, mas também, em alguns momentos, já deu decisões bastante importantes e bastante eloquentes por si só, como aquela em que ela concedeu uma liminar sustando o pagamento do orçamento secreto. Então, ela é firme nas decisões e, muitas vezes, ela acaba sendo o voto de Minerva em questões importantes. Foi assim lá atrás, na questão da prisão do ex-presidente Lula, essa questão do orçamento secreto que está com ela. E hoje mesmo, antes de assumir a presidência, ela deu uma decisão bastante importante que foi contrariando um pedido da Procuradoria-Geral da República, que queria arquivar 3 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro por conta da pandemia, e ela discordou desse pedido, mandou que as investigações prossigam, disse ver fundamento naquilo que o comando da CPI da Covid argumenta, de que tem evidências de atuações do governo federal que contribuíram para agravar a pandemia, e mandou as investigações continuarem. Então, antes dela repassar os processos do gabinete dela para assumir a presidência, ela fez questão de tomar essa decisão nesse caso e empoderar a PF para que ela continue as investigações, contrariando de novo a PGR, que tem dado várias
várias decisões no sentido de arquivamento de investigações contra Bolsonaro. Ô Vera, a Justiça Eleitoral e os militares, teve aí a história de que os militares iam fazer a checagem, né, de um número determinado lá de urnas e tal, mas daí o TSE tratou de dizer, falou, não tem nada disso não, vale o que já foi conversado, foi discutido e desde sempre, não tem essa conversa. Exatamente, Bocardi. O TSE está contradizendo essa informação que as Forças Armadas procuraram ventilar de que teria sido feito um acordo para que os militares deixassem de fazer questionamentos e que então eles teriam acesso a 385 urnas para fazer uma apuração paralela. Acontece que não é disso que se trata. Esse acesso aos boletins de urna, que é o que as Forças Armadas estão chamando de apuração paralela, já é algo que é facultado a todas as entidades fiscalizadoras, os partidos, a OAB, as outras entidades, as próprias Forças Armadas. Já existe há bastante tempo, então em outras eleições já era possível você pedir o boletim de urna para cotejá-lo com o resultado final. E nessa eleição já tinha sido decidido lá no primeiro semestre que esses boletins de urna seriam divulgados pela internet, justamente para ampliar para todo o público o acesso que já era facultado nas eleições anteriores aos partidos e a outros interessados. Então, as Forças Armadas estão pegando algo que já foi decidido e vendendo como apuração paralela. Por que esse termo, né? Porque apuração paralela é o que o presidente Jair Bolsonaro está pedindo e que o TSE não aceitou, não vai aceitar e que não vai acontecer. As Forças Armadas não vão ter esse poder de fazer nenhum tipo de apuração. E aí está dito na nota do TSE, a função constitucional de apuração e totalização dos votos é única e exclusivamente da Justiça Eleitoral. Então essa é a chave. Não existe apuração paralela. As Forças Armadas não vão chegar com um resultado e dizer, olha, o nosso resultado é esse aqui, o de vocês está errado. Não é disso que se trata. Mas o ministro Alexandre de Moraes está sendo alvo de algo que a própria Justiça Eleitoral deu margem a que acontecesse, ao fazer sucessivas reuniões com o ministro da Defesa, ao chamar os militares para dentro da Comissão de Transparência, ao deixar correr solta essa conversa de que as Forças Armadas teriam um papel maior na discussão da transparência, da segurança do processo eleitoral. Agora, elas não querem sair como alguém que não foi atendido em nada, e estão forçando a barra nessa justificativa. A leitura dos ministros do TSE é que eles estão fazendo isso para ter uma saída honrosa, para não parecer que saíram de mãos abanando de todo esse carnaval. Mas cria ruído, acaba gerando essa eterna boataria de que vai haver um acordão em algum momento. Nenhuma das ações até aqui do TSE vai no sentido de um acordão. As decisões têm sido muito duras, a gente tem falado dessas decisões aqui, tem contrariado, inclusive, o discurso do governo ao proibir armas, proibir celulares e tudo mais, mas ainda assim fica prosperando essa versão de que vai haver um acordão. O TSE teve que soltar uma nota oficial hoje para se contrapor a essa história de que haveria uma apuração paralela por parte das Forças Armadas. Tantas eleições a gente não viu nada disso de Forças Armadas, incrível. Exatamente. Não, e a informação de que haveria um envio de dados diretamente para as Forças Armadas. Esses dados que o TSE deixa no site, a informação que as Forças Armadas estão querendo divulgar, plantar aí, de que haveria esse envio diretamente, enfim, sem que as Forças Armadas tivessem que buscar no site, aí o TSE também desmentiu, disse não, os dados estão lá para todo mundo, né? Não vai ter um tratamento diferenciado. Né? É isso, Carol. Bom, tem essa questão aí da Caixa Econômica Federal, esta campanha agora, nessa hora, nesse momento, oferecendo juros mais baixos para as mulheres, é isso? Com o argumento de que as mães têm aí um custo maior e tal. Isso aí não pode nesse momento, né, eleitoral? Não só juros mais baixos, como a possibilidade de você sustar aí pagamentos de outras dívidas por um tempo, Bocardi. Tudo isso é altamente eleitoreiro, altamente casuístico. Ninguém vai
dizer que que um banco público não deva ter um olhar social, não deva fazer esse tipo de coisa. Mas a lei eleitoral, ela já veda esse tipo de prática nessa época, justamente para que não haja a tentação de você promover esse tipo de bondades às vésperas da eleição. Então, não é que estão tentando fazer um programa justo e a lei eleitoral não está deixando. É que a lei já existe há muitos e muitos anos e ela diz que a 6 meses da eleição você não pode criar medidas que representem um desequilíbrio de oportunidades entre candidatos, que representem o uso da máquina em favor de alguma candidatura. Então, tem que se fazer cumprir a lei eleitoral, nem que o futuro governo, ainda que seja o presidente Jair Bolsonaro, ele inclua no seu programa de governo uma linha de crédito nova para as mulheres. Ele propunha isso como um programa de governo. Agora, não usar o banco público a menos de um mês da eleição para fazer mais uma caridade e mais um programa eleitoreiro, porque ele já teve uma ampla colher de chá para fazer isso, que a lei já vedava e que o Congresso Nacional ainda assim deu a ele. Mas, de novo, a gente incorre em qual situação? Os partidos melindrados de ir à Justiça Eleitoral dizer que isso é ilegal, porque aí o que a campanha do presidente vai dizer? Olha aí, a candidatura da Simone, a candidatura do Ciro, a candidatura do Lula são contra as mulheres, vão inverter a narrativa. Então é por isso que cabe ao Ministério Público fazer isso e não a nenhum partido. O Ministério Público é parte para demandar a Justiça Eleitoral contra o mau uso de dinheiro público e contra as infrações à legislação eleitoral. Tem que partir do Ministério Público Eleitoral a ação dizendo que isso está em desacordo com o que diz a lei e significa um uso de recursos públicos, de meios públicos em benefício de um candidato que está no poder. Não, e não tem a história com propaganda, né? Não, e não tem a história da mulher como a princesinha, a mulher como submissa ao homem e tal. Então por que agora está dizendo, né, que... E no momento em que precisa do apoio do voto feminino, por tudo que a gente viu, nossa, quantas coincidências, né? Quantas contradições num gesto só. É incrível. Bastante. E com essa propaganda, né, Carol, que você viu no metrô, né? Então, eu ia comentar isso. Eu sempre venho trabalhar de metrô e pego o vagão feminino. E hoje, pela primeira vez, eu vi o vagão todo envelopado com essa propaganda da Caixa, do Caixa para Elas. E aí, quando cheguei aqui na redação, fui até olhar se tinha, e aí achei as matérias falando sobre o lançamento desse pacotão aí de benefício para as mulheres. Me chamou logo a atenção porque, né, o vagão inteiro envelopado, com custo, né? Isso é dinheiro público, com propaganda. A propaganda também é proibida. É proibida pela lei eleitoral, é proibida pela própria Constituição, diz que a propaganda tem que ser impessoal, e é proibida qualquer propaganda que não seja meramente serviço nessa época. Não pode ter ali nenhum tipo de benefício a alguém. Então, também isso é ilegal. Mas precisa ser demandada a justiça. Aí tem que ver, os partidos vão ter coragem, o Ministério Público vai ter coragem ou vai correr solto? Olha, cada uma, viu? É sem fim, né? Que também é cada área, cada um fazendo o seu jeito ali para poder agradar e seguir adiante. E atropelando tudo. Teve só uma questão para colocar aqui, que acho que a gente não falou sobre isso ainda. Aquele empresário, o Cássio Joel Senali, que acabou viralizando aí nas redes sociais, né? Que ele disse que ia parar de entregar marmita para uma eleitora do Lula. Todo mundo viu esse vídeo, né? Em Itapeva, no interior de São Paulo. Aí, depois, hoje, ele foi lá, publicou um vídeo dizendo que se arrependeu, tal. Depois dessa repercussão toda enorme, ele disse que se arrependeu, que não deveria ter feito aquilo, tal. Ele se arrependeu. O engraçado é que no pedido de desculpas dele, ele fala que ele se arrepende de ter feito o vídeo. Ele não fala que se arrepende do gesto ou do ato dele. E aí, daí, sabe o que aconteceu? Então, assim, o eleitor de Bolsonaro provocou aquela reação abjeta com relação àquela mulher. E aí, o que o G1 fez? O G1 foi fazer um levantamento e sabe o que aconteceu? Ele recebeu mais de 5 mil reais de auxílio emergencial e responde a diversos processos judiciais. Mais de 5 mil reais ele recebeu de auxílio emergencial e ele disse que dá a marmita por conta dele mesmo. Ele fala no vídeo isso, fala assim, não, é por minha conta, não tem ninguém apoiando e tal. E tudo indica que ele não precisa de auxílio emergencial. Além de pegar o auxílio emergencial, ainda teve aquele tratamento com a senhora que precisava da marmita. Lamentável, não tem nem o que comentar sobre esse caso, você falou tudo, Bocardi. Só estou colocando aqui porque a gente não tratou sobre esse assunto ainda aqui no ponto final.
Faltou alguma coisa ou vamos pra música? Acho que é isso. Vamos pra música, personagem do dia. A música não é sobre ela, é só sobre o mesmo nome, mas é uma música, um clássico aí, Marina Morena. Até amanhã, pessoal. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. E nem vale pra Marina que ela é alérgica à maquiagem, não pode nem se pintar. Ela usa beterraba, né? É isso. Pra dar cor no lábio. Aí, a pessoa começa a reagir que assim, então não pode reduzir, oferecer condições melhores para as mulheres, num crédito e tal. Se for por isso, também tem hoje a redução do gás, mais uma vez também. Claro que tem uma diferença entre um e outro, mas é nessa linha. O que a gente está tentando colocar aqui é só a clareza Por que do não momento. fez antes, Bocardi? Isso, a Pode, clareza. pode, É isso, tudo porque pode, mas vai agora- fazer agora, 3 semanas da eleição contrariando a lei? E Aí agora é muita casuísmo, né, desigualdade gente? de armas, gente. É lógico. Desigualdade de armas, ela desequilibra a democracia. 4 anos de mandato, um monte de mulher em segurança, 47% das mulheres em insegurança alimentar no Brasil. É agora o governo descobriu isso? Pelo amor de Deus, né, E gente? só para complementar, tá? Tem nada a ver com isso também, mas só para contextualizar. O presidente que ficou durante todo o tempo lá do mandato, ele saiu por causa de assédio, denúncias de assédio contra as mulheres. E a nova presidente agora é uma mulher. Mas e o timing? 6h30. É isso. Boa noite. Tchau, Beijo, gente. Vera. Tchau.